A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Agar. Agar era uma escrava egípcia e ela era escrava de um casal idoso que chamava Sarai e Abrão. Esse casal já estava bem idoso, o marido já tinha passado os 80 e eles não conseguiram ter filhos, não conseguiram conceber. Naquela época era costume, se a patroa não conseguisse engravidar, ela fosse infértil, ela poderia pegar uma das escravas dela e fazer dessa escrava para o marido, para que essa escrava concebesse do marido uma criança, gerasse do marido uma criança e desse para ela criar como dela. Então, Sarai fez isso, deu Agar para o marido dela, para o Abrão, e Agar engravidou. Agar engravidou. Agora, gente, pensa bem, Agar era uma moça bem mais nova, porque ela estava em idade fértil. Ela teve relações com o marido da patroa, que era um velhinho. Ela não teve escolha. Ela foi usada. Ainda por cima, para gerar uma criança que ela ia ver crescer como filho de uma outra mulher. Ela ia conviver com isso, ver a criança chamando outra mulher de mãe. Ver outra criança disciplinar, ver outra esposa, ver a esposa do Abraão disciplinar a criança como se fosse, né, mãe, ver abraçar, falar, mamãe te amo. E ela não, ela ia ser uma mera escrava. Ainda que ela tendo sido oferecida como concubina para o marido, a posição de concubina, ela era mais alta do que a de escrava, mas era inferior à de esposa. Então ela continuava não tendo a autoridade, os privilégios de uma esposa. Ela continuava sendo uma escrava e não uma esposa real, no patamar de esposa. Ela era uma esposa inferior, vamos dizer assim, de qualidade inferior, né, nos costumes da época. Agar, quando descobriu que estava grávida, passou a desprezar a patroa dela. Ficou com birra, ficou com ranço. Porque, claro, essa mulher vai criar meu filho, né? Já a patroa, a Sarai, ficou com raiva também, porque viu que a concubina, que a escrava, estava com raiva dela, estava desprezando ela, e ela passou a humilhar essa escrava, tratar ela super mal. E acabou que a escrava Agar não aguentou mais e fugiu e foi para o deserto. Quando ela estava no deserto, ela, ela era egípcia, né? Então ela veio do Egito, que era longe, uma terra distante. Ela estava morando em Canaã com essa família, eles estavam em Canaã. Então ela parou lá no Egito, no deserto, e o anjo do Senhor apareceu para ela. Quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor, a Bíblia está falando de teofania. A Bíblia está falando de uma manifestação de Deus aqui na terra. Então, esse anjo que apareceu para ela era Deus se manifestando para ela, não era um mero anjo qualquer. Era Deus se manifestando e vindo conversar com Agar. E ele chega para Agar e fala assim: Agar, serva de Sarai, tá vendo de onde está indo para onde? Agar responde: estou fugindo da minha senhora, Sarai. Agora veja bem, o anjo obviamente sabia de onde ela estava vindo. Ele sabia o nome dela, sabia quem era a patroa dela, e ele era Deus. Ele sabia de onde Agar estava vindo. Mas ele fez essa pergunta para fazer ela pensar, e muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele faz uma pergunta para a gente, não é porque ele não sabe a resposta, é porque a gente precisa parar e pensar e analisar o que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo uma coisa que é coerente, que é sensata, que é a melhor escolha, qual a motivação por trás daquilo que a gente está fazendo. Então ele fez ela dessa parada e pensar. E ela falou: eu estou fugindo da minha patroa. Aí ele falou com ela: não, volta para casa da sua patroa. E aí ele começa a descrever para ela
as bênçãos que iam acontecer com ela, as coisas lindas que iam acontecer, que o filho dela ia crescer, que iam vir dele muitos povos, né? Que, que ele ia ser igual uma mula selvagem, assim, um animal selvagem. Então, ou seja, ele ia ser livre, né? Porque ela era escrava, mas ele ia ser livre, ele ia ser forte, ele ia ser um homem assim que ia viver. Aí ele ainda fala assim, ele vai viver entre os irmãos dele. Ou seja, a família do seu filho é essa aqui. É aqui que você vai ser abençoado, é com essa família. Fica aqui que vai dar bom. Calma. Porque muitas vezes a gente vê a situação como ela está no momento, mas a gente não sabe o que, que Deus vai fazer. E o que Deus ia fazer era muito, muito, muito além do que ela imaginava, do que ela sonhava, do que ela podia, como uma mera escrava, sozinha, sem família, abandonada num país estranho, estrangeira, era muito além do que ela poderia imaginar. E aí ele fala, volta para lá. Aí ele fala assim, você vai pôr o nome dele de Ismael, porque Deus ouviu o seu grito de lamento, né? Deus ouviu o seu lamento, ouviu o seu grito. E aí ela fala assim, ela nomeia o lugar que ela estava como El Roi. Não, aliás, ela não, o lugar ficou conhecido como El Roi, mas ela nomeia essa aparição, essa pessoa que apareceu para ela como El Roi, o Deus que me vê. E que eu vi. O Deus que me vê e que eu vi. Por quê? Porque não é só o fato de que Deus enxergou ela no meio do nada, insignificante, sozinha, socialmente invisível, né, sem importância. Não é só que Deus a enxergou e sabia quem ela era e se importava e tinha um plano para a vida dela, mas é também o fato de que Deus, Criador do céu e da terra, o Rei dos Reis, o Senhor de todas as coisas, tinha permitido que ela o visse, que ele se revelou para ela, né? De forma que ela também pudesse contemplar, ter esse encontro com ele. E ela voltou e a gente não ouve mais falar que teve problemas com a Sarai, até que o rapaz cresceu, e aí depois a história se desenrola, e aí acho que uns 18 anos depois, mais ou menos, elas tiveram algum problema e ela saiu da casa de Sarai. Mas o ponto do que eu quero te falar hoje, que eu acho sensacional e que mexe comigo, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que Deus é um Deus de um relacionamento pessoal, personalíssimo, que ele te vê quando ninguém te vê, que ele se manifesta para você. Se você não tem percebido que Deus é real, que Deus te vê, que ele te enxerga, que ele se importa, peça a ele que se revele a você. Ele sabe quem você é. Ele vê suas lágrimas quando você vai dormir à noite, quando você chora no banheiro, no chuveiro. Ele sabe que você olha ao redor e ninguém te estende a mão. Ele sabe que ninguém pode te ajudar. Ou às vezes quem pode, quem poderia e se importa, não tem como. Às vezes a pessoa queria até te ajudar, não tem como solucionar seu problema. Mas Deus tem como, ele tem poder e ele te ama. Ele quer te abençoar e isso é real. Vou te contar uma história que aconteceu comigo, pra você entender quão real e personalíssimo é Deus, no sentido de que ele quer uma relação com você, e essa relação que ele quer com você, esse relacionamento que ele quer com você, é uma via de mão dupla, tá? Não é só você, ai Deus, ele também fala com você, ele te enxerga, ele te vê, ele é um amigo real e verdadeiro e você tem acesso a isso se você quiser,
ter acesso a isso, ele está te esperando, ele está disponível, ele busca, ele deseja ter isso com você, ele criou você. Seu cabelo, seus dentes, o seu corpo, a sua pele, seu temperamento, sua maneira. Ele criou você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ainda que as suas circunstâncias pareçam que chegou o fim. Para H, parecia que tinha chegado o fim da vida dela. Deu tudo errado. Eu tenho certeza que não era aquilo que ela tinha sonhado na vida, como menina, como mocinha. Ai, o meu sonho é ir lá com um velho, bem velho, e engravidar, e depois dar o filho para a patroa dele. Ela não sonhou isso. Muitas vezes a vida da gente nos põe em situações que é distante daquilo que a gente sonhou pra gente, que é o oposto do que a gente sonhou pra gente. Mas, quando parece que é o fim, que chegou ao fim, que acabou, que não tem jeito, é aí que fica bom, porque muitas vezes nós precisamos chegar nesse momento que esgota as nossas próprias fontes, os nossos próprios recursos, para que a gente possa reconhecer que só Deus pode solucionar, que só Deus pode fazer alguma coisa, que precisamos de um milagre, que precisamos de um algo supernatural, que nós realmente não somos nada nem ninguém sem Deus. Nós precisamos reconhecer que não somos autossuficientes, nós somos seres que fomos criados para a glória de Deus. Existe um propósito na sua vida, na minha vida, que é pelo qual nós somos criados. Você e eu fomos criados para sermos adoradores do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que criou o universo, que criou a areia, o grãozinho de areia que está no mar e a imensidão da água que está no mar. Esse Deus que fez todas as coisas te criou com um propósito. Você não é um acidente, não foi uma explosão que aconteceu, bom, apareceu essa pessoa que não sei nem para que está aqui. Tem um propósito sim para você. Não acabou, parece que acabou, parece que é o fim, parece que você está fracassada ou derrotada, ou que ninguém se importa, ou ninguém te enxerga, e ele te enxerga. A Bíblia fala que tem situações que a ajuda do homem é vã, não vale nada, não adianta nada, que é só Deus que pode interferir. Eu vou te contar duas experiências que eu tive com Deus. Eu ia contar uma, mas eu vou contar duas. Para você entender como que Deus realmente não está distante lá longe na Bíblia, não. Num passado longínquo, não. Ele é real. A primeira situação, que em casa tem muito cachorro, gente. Então, assim, tem alguns cachorros, então, se escutar latindo, é isso mesmo. A primeira situação que eu vou te contar eu tava me arrumando para ir para a igreja. Veja como que Deus é. Eu me arrumando, isso já tem mais de um ano, já tem 1 ano e meio, assim, mais ou menos. Eu me arrumando para ir para a igreja. E eu comecei a falar com Deus. Eu estava me arrumando e conversando com Deus. E eu falei, Senhor, tem orações que eu sinto que o Senhor responde muito rápido. Eu oro, eu estava num período muito assim, de muito jejum, muita oração. Eu falei, Deus, tem orações que eu sinto que o Senhor responde muito rápido. Mas tem orações que eu estou orando há anos e eu não vejo a resposta. E aí, a impressão que eu tenho é que o Senhor não está me ouvindo. Ainda que racionalmente, na minha cabeça, racionalmente eu sei, Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Eu sei que o Senhor vê, que o Senhor ouve. Na minha cabeça eu sinto isso. Eu sei disso, mas no meu coração eu não estou sentindo. Eu estou sentindo que eu estou orando e o Senhor está falando para mim assim, quê? Não te ouvindo, não. Aí eu oro, jejuo, oro, repreendo, louvo, não sei o que. Oro. E o Senhor vira para mim e fala, ora de novo, não estou te ouvindo. Aí eu oro, e o Senhor, quê? Não estou te ouvindo. E é essa a impressão que eu tenho, que o Senhor não ouve todas as minhas orações. O Senhor ouve algumas e não ouve outras. Tem hora que eu sinto isso. Eu falei, Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse um sinal, tanto, que o Senhor ouve todas as minhas orações, todas. Queria saber, queria ouvir, queria sentir. O Senhor ouve todas as minhas orações. Ele pode até não atender todo, mas eu queria saber que ele ouve. Eu falei, Deus, tudo bem, tô indo pra igreja,
te encontro lá. Então eu falei assim, e fui. Aí era domingo e tal. Cheguei atrasada na igreja, correndo, pá, que eu morava do outro lado da cidade. Entrei, sentei, o louvor foi maravilhoso, teve uma palavra muito boa. No final, o pastor convidou um amigo dele para encerrar o culto, fazer uma oração. Um amigo dele que veio visitar a igreja, um outro pastor que estava de visita. Falou, fulano, vem aqui, encerra aqui, faz uma oração. Na hora que esse pastor pegou no microfone e ele foi orar, ele me viu no meio do povo e falou assim, você aí, fica de pé. Eu falei, eu? Ele falou, é, levanta. Aí eu fiquei de pé. Ele falou comigo assim, Deus tá mandando eu te falar que ele ouve todas as suas orações. Todas. E aí, ele falou mais alguma coisa, mas eu nem lembro o que mais que falou. Porque na hora que ele falou isso, eu não sabia se eu sentava, se eu ria, se eu chorava, se eu ficava de pé. Eu falei, gente, ninguém sabia que eu tinha feito essa oração lá em casa. Não tinha contado pra ninguém, ninguém viu, eu tava sozinha, foi entre eu e Deus. E no mesmo dia eu tive essa resposta. Foi sensacional. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Ele te enxerga, ele te vê. Passou um tempo, a gente passou por um período muito difícil aqui em casa, muita luta, precisava mudar de casa, ele não estava conseguindo, muito problema, muita situação. No final, tudo se resolveu. A gente mudou de casa, e aí eu organizei a casa toda, todos os copos, todos os talheres, todas as roupas de cama, tudo. Quando arrumou, acabou tudo. E eu tinha orado, eu tinha jejuado. E foi um ano assim de muito jejum, muita oração, muita busca, muita luta espiritual. Muita mesmo. Muita mesmo. Que quando acabou, que eu pus tudo no lugar, que estava tudo ajeitado, eu deitei e falei assim, tá tudo pronto, agora eu vou gastar tempo com Deus, né? Porque como eu tô acostumada, eu tô num ritmo, numa batida de um ano muito intenso de busca, eu só não fiz outra coisa que buscar a Deus esse ano. Quando eu deitei na cama, eu não conseguia orar. Aí eu fui ler a Bíblia, não conseguia ler. Eu lia, quando eu acabava de ler, eu não sabia o que eu tinha lido. Não registrava na minha cabeça. E aí eu comecei a apavorar, foi no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e aí eu comecei a apavorar, eu falei, gente, Deus vai ficar com a impressão de que eu, na hora que precisei dele, buscava ele, e agora que meus problemas estão resolvidos, eu pensando isso na minha cabeça, agora que meus problemas estão resolvidos, que eu tô com má vontade, não tô orando, não tô lendo a Bíblia, mas eu tentava e não conseguia, não fluía. E aí à noite eu tive um sonho, e no sonho, eu estava assim num quintal e eu via uma águia grande, forte, uma águia assim marrom, tipo brasileira. E ela caída no chão assim, morta. Eu olhei e falei, nossa, tá morta. Só que eu andei, quando eu cheguei perto, ela tava tipo desmaiada assim, mas tava respirando ainda. E aí eu falei, olha, não tá morta, ela ainda tem fôlego, ela ainda respira. E aí eu acordei, porque foi um negócio assim forte, sabe? Quando aquele sonho que te impressiona, você sente todas as sensações, os sentimentos, você acorda assim com o coração disparado. Falei, Deus, o que é isso? Por que essa águia estava assim desmaiada? Ela estava quase morta, assim. E aí eu entendi que era o seguinte, essa águia era como se ela tivesse voado uma distância. Ela era forte, mas ela tinha voado uma distância muito longa. Ela estava exausta, exausta, que ela estava assim desmaiando de cansaço. E aí Deus falou comigo assim, na hora que eu estava orando, e Deus falou assim: essa águia é você. Você está exausta. E Deus falou comigo, e eu entendo. Descansa. Porque a minha preocupação era o que ele ia pensar de mim, que eu estava de má vontade, né? E aí eu falei, Deus, obrigada, nossa, obrigada. O Senhor me entende. E aí eu passei alguns dias simplesmente vindo para a presença dele, eu só deitava na minha cama
Falava, Deus, faz de conta que eu tô no seu colo. Só que aí põe um louvor no computador e deitava. E só ficava ouvindo o louvor, falando, Deus, faz de conta que eu tô no seu colo. Obrigada, te amo, obrigada por tudo que o Senhor fez. Mas fui assim, até eu ir me recuperando. Eu comecei a ler um versículo, eu comecei a ler um capítulo, aí eu comecei a ler um salmo, e aí eu comecei a orar. Quando deu assim uma semana, eu já estava de volta ao normal, eu só precisava descansar. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te entende. Não esquece disso. E isso que essas experiências que eu tive com ele, você também pode ter as suas. Você também pode ter um relacionamento entre você e ele. Se você já é convertido, já tem um relacionamento com Deus, continua se fortalecendo no Senhor, continua buscando na palavra, jejum, oração, louvor, continua buscando, não desanima. Se você não tem um relacionamento com Deus, Ele está te esperando. Ele te ama também. Ele quer você parte dessa comunhão com Ele, parte dessa família. Basta uma oração, basta você falar para Ele: Deus, eu quero que você seja o meu Deus, o Senhor da minha vida. Eu quero que você se revele a mim, me ensina a andar contigo. Me ensina a te conhecer e te reconhecer. Eu quero ser sua filha, eu quero ser seu filho. Fala com Ele e você vai se surpreender que o Deus da Bíblia está vivo e que Ele ainda se manifesta. Ele ainda se revela para aqueles que são dele. Deus te abençoe.